A partir de agora, sessão plenária. Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal, que é a Casa do Povo. Vamos então dar início aqui à terceira audiência pública do 7º período. Proponente vereador Juraci Schaefer. Convidamos os senhores vereadores, vereadora, para que tomem assento às suas bancadas, para que a gente possa estar dando início a essa importante audiência pública. Queremos convidar, o vereador Juraci já se encontra em sua bancada, vereador Rodrigo Matos também, vereador pastor André Mariano. Vamos então convidar as seguintes autoridades para comporem a mesa. Diretor-geral da Funalfa, Zezinho Mancini. Tudo bem, Zezinho? Seja bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez, seja bem-vindo, boa tarde. Cumprimentar também o diretor do Museu Mariano Procópio, Antônio Carlos Duarte. Antônio Carlos, seja bem-vindo, prazer recebê-lo também. Representando o comandante do 4º Batalhão de Bombeiro Militar, Capitão Santana, comandante da Companhia de Prevenção e Vistoria. Seja muito bem-vindo, capitão, prazer recebê-lo também. Quero também convidar, representando o Memorial da República, presidente Itamar Franco, Frederico Lopes de Oliveira. Também o presidente do Conselho dos Amigos do Museu. Seja bem-vindo, Frederico, um prazer recebê-lo. Da mesma forma, o presidente do Conselho dos Amigos do Museu CAN, Lucas Amaral, também seja bem-vindo, Lucas Amaral. Vamos então também dar sequência aqui, para que façam parte também dessa importante audiência pública na extensão da mesa, representando o deputado federal, a deputada federal Margarida Salomão, Gueminho Bernardes. Seja bem-vindo, Gueminho. Também o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Marília Lima. Seja bem-vinda, Marília. Representando o Museu Gramber e o Instituto Histórico, Ernesto Gildice Filho. Seja bem-vindo, Ernesto. Representando a Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, SEMAUR, o assessor Paulo Mariano. Seja bem-vindo também, Paulo Mariano. Representando a Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, SEMAUR, Supervisão de Licenciamento e Obras, Elias Bitar Neto. Seja bem-vindo, Elias, prazer também recebê-lo. E representando o secretário de governo, o senhor Dalton Abud. Seja bem-vindo, senhor Dalton, prazer também recebê-lo. Queremos registrar aqui também que o vereador Zé Márcio justifica a sua ausência devido a uma reunião na Prefeitura de Juiz de Fora. Quero citar também aqui, representando a Biblioteca Municipal Murilo Mendes, Marcelo Gama. Também seja bem-vindo também, Marcelo. Também temos a honra de receber também a bibliotecária da Biblioteca Municipal Murilo Mendes, Vera Aguiar de Almeida Costa. Vereador Wagner do sindicato também já se faz presente para esse tema dessa audiência muito importante. Vamos então dar sequência. Damos aberto a terceira audiência pública do 7º período, atendendo ao requerimento 2426 de 2019, de autoria do vereador Juraci Schaefer, para discutirmos as condições dos museus, bibliotecas, centros culturais, teatros e anfiteatros de Juiz de Fora. Vamos então conceder a palavra ao proponente desta audiência pública, o vereador Juraci Schaefer, para as suas considerações iniciais. Fique à vontade, seja bem-vindo, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Rodrigo Matos, vereador Wagner, André Mariano, senhora diretor legislativo, cumprimento extensivo à mesa o diretor, presidente da Funalfa, superintendente, Zezinho Mancini. Em seu nome, cumprimento os outros membros convidados
da administração, dos museus, dos conselhos, cumprimentar o público presente, cumprimento os ouvintes, telespectadores da TV Câmara. É com alegria que nós estamos fazendo hoje essa audiência pública, senhor presidente, para discutirmos as questões relativas aos museus, aos centros culturais. Infelizmente, o que nós estamos vendo em todo o Brasil é um descaso com a cultura, a falta de respeito, a falta de investimentos, a falta de sensibilidade com o patrimônio cultural, talvez por ignorância, por desconhecimento ou por falta de sensibilidade artística, de nós termos uma visão mais ampliada do que significa a cultura da vida do ser humano. Às vezes, nós travamos um debate, um discurso pequeno, em que as pessoas colocam os investimentos na cultura sobre aquilo que sobra. Se sobrar, nós vamos e investimos na cultura. E todas as vezes que falta em algum outro setor, a cultura é preterida. E, infelizmente, em Juiz de Fora, senhor presidente, nós estamos vendo acontecer isso. Sabemos da crise que passa o município, questões do próprio Pacto Federativo, do descumprimento de parte do Estado dos repasses constitucionais naquele momento, até janeiro desse ano, e que não podiam se fazer investimentos. Mas o que nós estamos vendo é que o orçamento municipal em relação à cultura, principalmente o orçamento da Funalfa, tem ficado cada vez menor. Chegou-se a 10 milhões e meio, hoje, depois que me corrija o nosso superintendente, nós estamos em torno de 7 milhões e meio. Iniciativa privada participa muito pouco. E nós, vendo o que aconteceu com o Museu Nacional, naquele fatídico dia em que nós perdemos toda parte da nossa história, 20 milhões de peças, e, além da tristeza, do desconsolo, nós não estamos vendo, por parte do poder público, como recuperar, como restaurar, cadê os investimentos? E nós sentimos, eu falo aqui para o representante da cultura, Guilherminho Tristão, companheiro que representa aqui a deputada federal Margarida Salomão, mas um artista que leva o nome da cidade para todos os rincões, para esse Brasil afora. A produção cultural está cada vez menor. Não temos leis de incentivo e as que temos não se aporta recurso nelas. Então, essa discussão, no momento inicial, senhor presidente, trata-se, primeiramente, de verificarmos as questões do patrimônio cultural, dos próprios, daquilo que nós podemos fazer para preservá-los. Queria aqui agradecer a presença da vereadora Ana também, vereador Sargento Melo, que engrandece essa audiência pública. Porque hoje nós temos uma gama de museus em Juiz de Fora e nenhum desses museus possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Todos estão funcionando, infelizmente, ao arrepio da lei. Por quê? Querem? Não. Falta, na realidade, consciência, responsabilidade? Talvez não. Essa audiência pública não é para fazer denuncismo panfletário. Essa audiência pública é para que essa Casa Legislativa, juntamente com os poderes constituídos, possam trazer à baila, trazer esclarecimentos sobre a realidade do nosso patrimônio cultural. E também fazer encaminhamentos e orientações
para que possamos regularizar essa situação e que não aconteça o que aconteceu com o Museu Nacional. Quero pedir para passar uns slides, somente para ilustrar essa nossa fala. No primeiro momento, nós colocamos as condições dos museus, dos centros culturais, bibliotecas, teatros e anfiteatros de Juiz de Fora. Ali, foto do Museu Mariano Procópio. Pode passar. Qual que é o objetivo? Prezar pela segurança dos frequentadores, proteger os acervos e buscar recursos para investimentos. A motivação são várias, mas a principal foi o incêndio com grandes proporções no Museu Nacional no Rio de Janeiro em 2018. O local tinha um acervo de 20 milhões de itens, como fósseis, múmias, peças indígenas e livros raros, e tanta coisa importante que estava lá naquele patrimônio de valor incomensurável, que nós, infelizmente, não tivemos zelo, não tivemos o carinho, o amor, talvez ali sim, o patriotismo de preservar toda a nossa história, principalmente com tantas peças doadas por tantos museus do mundo inteiro, e perdemos esse patrimônio. Próximo. Ali são as fotos ilustrativas do MAM, o Espaço Mascarenhas e a usina de Marmelos. E eu queria dizer, e a semana passada nós tivemos audiência pública sobre a questão da CEMIG e falávamos aqui da usina e da primeira hidrelétrica da América do Sul, a usina de Marmelos, que completa 130 anos agora, dia 5 de setembro, do grande empresário Bernardo Mascarenhas, que nos deixou o legado não só da usina, da instalação da primeira hidrelétrica da América do Sul, também do Centro Cultural, que foi a Companhia Têxtil, que hoje é o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, ou a construção do Castelinho da CEMIG, que foi a sede da Companhia Mineira de Eletricidade. Tudo nós estamos falando praticamente há mais de 130 anos atrás. E que hoje nós estamos vendo principalmente o Centro Cultural em condições difíceis, sem o alvará do Corpo de Bombeiro para funcionamento. Próximo. Fórum de Cultura, Biblioteca Murilo Mendes. Próximo. Museu de Malacologia. Malacologia estuda os moluscos, é um filo dentro do reino animal, e nós temos um acervo enorme que vai servir para recuperar aquilo que foi queimado lá no Museu Nacional. O Museu de Malacologia de Juiz de Fora é muito importante e será importante para a recuperação também do Museu Nacional, que está na Universidade Federal. Memorial da República, do nosso querido presidente Itamar Franco, que nós tivemos a oportunidade, a semana passada, de participar da entrega da medalha Itamar, os 90 anos, e que também nós falamos aqui do Museu Crédito Real. Nós comemoramos esse ano os 25 anos do Plano Real. E no Museu Crédito Real, que também é um grande patrimônio que nós temos na cidade, que se conta toda a história da moeda. A moeda que nós tivemos, aliás, tantas moedas do período do Império para cá, e nós agora conseguimos a estabilidade econômica com o real há 25 anos. Museu Ferroviário, Museu de Saúde da Santa Casa, Museu Ferroviário também, que é um patrimônio importante, que foi um legado deixado com a prefeitura tendo adquirido aquele prédio ali.
onde que é a sede da Prefeitura. Museu da Saúde Santa Casa. Aí falamos aqui também do Teatro Pascoal Carlos Magno. E tudo isso, tem mais ainda? Paço Municipal, Museu da Farmácia da UFJF. E aqui nós colocamos aquilo que é de responsabilidade da Funalfa. Paço Municipal, Teatro Pascoal Carlos Magno, Centro Cultural Dina Rocha, Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, Biblioteca Municipal Murilo Mendes, o Complexo Mascarenhas, Museu Ferroviário Juiz de Fora. Próximo. Espaços administrados pela UFJF, Cine Teatro Central, Centro Cultural Pro Música, Museu de Arte Murilo Mendes, Fórum da Cultura, Casa de Cultura, Memorial da República Presidente Itamar Franco, Museu de Malacologia Mauri Pinto de Oliveira, Museu de Farmácia Professor Lucas Marques de Amaral, Museu Dinâmico de Ciência e Tecnologia, Museu de Cultura Popular. Outros espaços culturais, senhor presidente, Museu Mariano Procópio, que nós deixamos aqui, que é talvez o mais importante, um dos 3 mais importantes do Brasil hoje, Museu Ferroviário, o Museu de Arte Murilo Mendes, e ali já está repetindo, Museu da Faculdade, Museu da Força Expedicionária Brasileira, que é importante, conta a história dos pracinhas, o Instituto Teuto Brasileiro, William Dille, que conta a história dos imigrantes alemães, da sua origem, Espaço Cultural Marechal Guilherme Xavier de Souza, entre outros. Nós temos de fora 172 bens tombados, e aqui nós falamos de patrimônio, como painel 4 estações aqui no prédio do edifício Clube Juiz de Fora, painéis Cavalos, que é o único prédio que tem 2 obras do Portinari no planeta. Quer dizer, nós temos o Teatro Central, o Cine Teatro Central, que comemora-se 90 anos, e poderíamos ficar falando aqui quase a tarde toda, porque Juiz de Fora tem uma cultura riquíssima, embora nós não estamos fazendo o dever de casa de cuidar desses patrimônios culturais como devíamos. Talvez porque não tenhamos noção do pertencimento, do valor, do significado histórico. Será? Acredito que não. Nós temos pessoas competentes, temos uma cidade que respira cultura, temos artistas em todos os segmentos das artes, da literatura, da música, do teatro. Nós temos uma cultura maravilhosa, uma cidade que é protagonista dos movimentos, sempre foi, culturais da nossa Zona da Mata, da região das Vertentes, até de parte do estado do Rio de Janeiro. O que está faltando? Está faltando pensarmos na grandeza do patrimônio que nós temos. Primeiro, como preservá-lo. Segundo, como nós podemos fazer para regularizar a sua situação e não colocar esse patrimônio em risco. Terceiro, como fazermos para investirmos, para que o município possa contemplá-lo com orçamentos, porque hoje nós estamos vendo um orçamento cada vez menor. Quarto, fazermos com que a iniciativa privada também participe, que ela possa oferir os seus lucros na cidade, mas que através de legislação, não só legislação que tenha a renúncia fiscal do município para fazer contrapartida, mas a sensibilidade artística é de fazer com que o empresário ele tem responsabilidade social, tem responsabilidade com as questões ambientais e com as questões culturais. Tudo isso faz parte da qualidade de vida da nossa cidade. E nós, hoje, nessa tarde, temos esse momento de preocupação com o zelo daquilo que foi construído pelos nossos antepassados, pela a história, pelo sonho dos desbravadores, daqueles que deram as suas vidas para construir essa cidade que já recebeu títulos de Manchester Mineira,
de Princesa de Minas, de a cidade industrial, que hoje nós estamos vendo de forma estagnada, que estamos vendo na inércia, na paralisação, uma cidade em que a média salarial é de R$ 1.214, uma cidade que não tem hoje, infelizmente, um grande projeto que seja do tamanho da sua altura e do seu significado no cenário nacional, uma cidade que teve o melhor presidente da história do Brasil, um homem honrado, digno, que conseguiu, através do Plano Real, dar esperança ao povo brasileiro de viver em condições de planejamento das suas vidas, porque vivíamos com aquela hiperinflação e não tínhamos condições. Uma cidade que teve Murilo Mendes, Pedro Nava, tantos artistas, uma cidade que no esporte se destacou muito. Então, senhor presidente, não estamos falando aqui do prefeito Antônio Almas, que pegou uma gestão já em situação de calamidade, mas de gestões passadas que trabalharam cada um dentro do seu tempo, do seu espaço, que deram a sua contribuição, mas também que deixaram de cumprir a sua missão, o seu desiderato, a sua função. Porque nós não podemos sucumbir ao fracasso, à angústia, ao medo, à incerteza. Nós temos que sermos altivos, nós temos que sermos propositivos, nós temos que querer, nós temos que fazer acontecer, nós temos que ser diferente, porque Juiz de Fora é diferente. Juiz de Fora é uma cidade que sempre esteve na vanguarda. E hoje aqui, senhor presidente, vereadora Ana, vereador Wagner, vereador Sargento Melo, vereador Rodrigo e todos os outros companheiros que não puderam estar presentes, porque também têm os seus compromissos em outras reuniões, mas que certamente nos cumprimentaram pela audiência pública e também vão, junto conosco, fazer os encaminhamentos propositivos, porque, além da discussão hoje, nós faremos propostas para que possamos proteger esse patrimônio cultural através de um projeto de lei da minha lavra, que é sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, que é o FUNPAC. Esse fundo que vai ajudar com que o município possa aumentar a sua arrecadação através do ICMS cultural. Hoje já recebemos e temos o apoio da FUNALFA nesse projeto, e já conversei hoje com o Gaminho Bernardes e com outros produtores culturais. Vamos discutir legislações para poder fazer com que os produtores culturais de Juiz de Fora possam também se apropriar dos espaços da cidade, que os espaços públicos da cidade sejam entregues aos produtores culturais, que nós não façamos simplesmente casas comerciais em Juiz de Fora. Nós precisamos da cultura verdadeira, que esse espaço seja aberto para que os produtores culturais possam trazer a sua contribuição para o crescimento da cidade. É a minha fala inicial. Eu queria agradecer a presença e a atenção de todos e dizer da nossa preocupação. Dizer, senhor presidente, que essa audiência eu tenho convicção e certeza, e com a presença de todos aqui que estão representando os museus, os conselhos, a cultura de Juiz de Fora, vão trazer a sua contribuição. E vocês, público presente, e aqueles que nos assistem na TV Câmara e nos ouvem na Rádio Câmara, também possam dar suas sugestões, participarem, para que possamos preservar a nossa história, o nosso patrimônio, deixar um legado para as próximas gerações. Muito obrigado a todos, é o que tínhamos por enquanto, senhor presidente. Cumprimentar o vereador Juraci Schaefer por esse tema tão importante e a explanação bem elencadas aí sobre o tema. Parabéns, vereador Juraci Schaefer. Vamos então dar sequência agora. Nós temos 3 pessoas inscritas que farão uso da fala agora. O primeiro orador é o senhor
Wilton José de Araújo, que nós vamos concedê-lo 5 minutos para que o senhor possa fazer uso da nossa direita ali, por gentileza. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde, senhor Wilton. Boa tarde. Alô? Boa tarde a todos. Estou com minha voz um pouco rouca, mas eu fiz um resumo dentre a história de Bernardo Mascarenhas, que eu estou com a defesa de 10 anos. Bernardo Mascarenhas é uma pessoa que não pode ser esquecida. Infelizmente, tem o seu lado da história muito importante para a cidade, porque ele que trouxe o desenvolvimento para a cidade, com a tecnologia por ter trago a indústria da energia hidroelétrica, aliás, trouxe para Juiz de Fora, e soma-se 130 anos de iluminação pública hidroelétrica. E a cidade está perdendo muito com isso, porque Bernardo não é conhecido por muitos. Muitos não sabem quem é Bernardo. Então, acho que nós estamos perdendo com isso. Eu vi como Bernardo como uma forma do desenvolvimento na questão do turismo. E dentro dessa questão, eu tenho umas sugestões aqui. No caso, como nesse ano, 130 anos da implementação da luz hidrelétrica, não se pode passar em branco como das outras vezes. Que seja amplamente divulgado nas escolas, através de trabalhos curriculares, palestras, debates, eventos esportivos, manifestações culturais, artísticas de um modo geral, estímulos aos trabalhos artesanais espalhados pela cidade, formas de divulgação e algumas repartições públicas e vias da cidade, alusivo a Bernardo e aos seus grandes feitos. Que a data 5 de setembro de 1889 seja comemorada anualmente de forma oficial, obrigatória, através de decreto de lei. Que Juiz de Fora seja lembrado em nosso país como o primeiro município a possuir uma usina hidrelétrica de iluminação pública da América do Sul e a primeira cidade a ter iluminação pública hidroelétrica também da América do Sul. Hasteamentos de bandeiras e hinos de música na data do 5 de setembro, ampla divulgação em todos os meios de comunicação, quaisquer formas de manifestação, exaltação e engrandecimento de quem nos deu a vida para o seu desenvolvimento em Juiz de Fora e região. Com estas nações, o município pode ser beneficiado com o turismo como fonte de renda e geração de empregos. Para que tudo isso seja possível, os museus da usina de Marmelos 0 e 1 estejam abertas diariamente para o público e não 2 vezes por mês por agendamento. Para valorizar mais o turismo na cidade, que tem horários mais flexíveis aos museus. Se necessário, seja cobrada entradas, como exemplo na Europa, para ajudar nas despesas. Que retorne o memorial a Bernardo Mascarenhas, retirado desde 2009 do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, e seja feito manutenção diária para que não sofra mais avarias. Que retorne as escritas CME do Castelinho, recupere o busto em homenagem a Mascarenhas na Praça Antônio Carlos, esquecido, pichado, as placas de bronze originais foram subtraídas, grades de proteção de luz tortas e sujas, as luzes não funcionam, que tenham grades de proteção ao monumento, como uma fonte de água ou algo, ou transfira para um local mais próximo e seguro, que haja um planejamento de campanhas para o fortalecimento do turismo, levando ao reconhecimento de todos da nossa história, para que não fique legado ao esquecimento. Placas, totens ou informativos nas entradas principais da cidade, anunciando aos visitantes: sejam bem-vindos à cidade da primeira iluminação pública e hidroelétrica da América do Sul. Recupere 1 ou 2 bondes para circular em algum ponto da cidade como forma de atração turística. Ônibus de acesso aos museus da usina, até que no futuro próximo sejam jardineiras.
Que a cidade esteja limpa para os turistas, com campanhas educativas maciças contra a sujeira e, se necessário, fazer cumprir a lei de multa existente. Senhores, chega, basta, chega de mais 130 anos de esquecimento. Muito obrigado. Cumprimentar o senhor Hilton José de Araújo pela sua manifestação e está aí feitas sugestões, parabéns aí pelas manifestações do senhor. Vamos então, antes de nós darmos sequência e convidar o senhor Júlio César de Mendonça, que já pode se dirigir ali próximo ao microfone, à nossa direita. Quero também, o projeto Conheça a Câmara, é um trabalho desenvolvido aqui por essa casa, tem vários profissionais ali excelentes aqui dessa casa, e hoje estamos recebendo aqui a ABB, Comunidade de Adolescentes de 14 a 18 anos. Sejam vocês aqui muito bem-vindos a essa casa, que é a Câmara Municipal. Prazer e continuem firmes no propósito de vida de vocês. Parabéns. Vamos então, Júlio César de Mendonça, por até 5 minutos, por gentileza. Boa tarde ao senhor presidente, ao superintendente da FUNALF, cumprimento aos demais aqui e todos que estão aqui, né, nessa audiência tão importante. Sou ator, palhaço, produtor cultural, professor de técnica circense. E venho dizer a importância desses espaços que nós temos aqui em Juiz de Fora, para que a gente possa não só ter aonde apresentar, porque muitas vezes quando se fala sobre teatro, sobre biblioteca, sobre o museu, né, se pensa assim, por exemplo, eu já tive a oportunidade de apresentar quase todos os locais que foram falados aí, né? Gostaria também de falar sobre lá em Benfica, o Centro Cultural de Benfica também, que merece um olhar, que atende muito ao pessoal da Zona Norte, né? Muito bom. E o que acontece? Para só ilustrar o que aconteceu, nós tivemos a Ocupa Pascoal, tivemos a felicidade de estar apresentando agora domingo, tivemos a apresentação, mesmo competindo com o Jogo do Brasil e com o frio, nós conseguimos um público muito, muito bom naquela casa, né? E tivemos lá um grupo de mulheres artesãs lá do bairro São Benedito, onde elas vendo a técnica circense de malabares, elas já vão começar a produzir bolinhas de malabares. Então, olha a importância de se cuidar dos nossos teatros, porque além do pessoal estar indo lá para se encher de cultura, para ter uma diversão, a gente também está gerando renda para outras pessoas, está fazendo com que outras pessoas consigam ter uma visão além. Então, agradecer muito ao vereador, foi muito feliz de estar chamando essa audiência, e para a gente ter esse olhar, ter essa importância que tem Juiz de Fora. Ontem mesmo, o meu grupo estava lá se reunindo e debatendo sobre um outro projeto, né, da gente estar apresentando em outros municípios, e a dificuldade que se tem de outros municípios de se ter um local adequado para se apresentar. Quanto aqui em Juiz de Fora, ainda bem que a gente tem vários locais. O que precisa é de se ter uma atenção especial a esses locais, para que de repente não possam ser fechados, né, ou não ter a viabilidade de uso, tá? E aproveitando que o presidente falou da ABB Comunidade, né, ressalto também quantas e quantas vezes, né, os projetos da MAC puderam utilizar o Espaço Mascarenhas, né, outros espaços, que é onde a gente está formando, né, uma geração futura de artistas, quem sabe. Então, a importância mesmo desses locais, né? Finalizo aqui a minha fala, ressaltando também a importância desses locais, porque atualmente hoje nós temos 4 escolas de técnica circense. Então, é uma ação artística que vem crescendo dentro de Juiz de Fora. Se a gente não tivesse espaço para apresentar o nosso trabalho, e é uma técnica muito importante, né?
Carequinha teve aqui, que é um grande mestre, né? Teve bastante nesse local aqui. A respeito da biblioteca também, né? Lendo o livro de um grande circo, onde ele começou aqui em Juiz de Fora também. Então, Juiz de Fora tem essa história de estar sempre cuidando muito bem da arte. Eu espero que diante dessa audiência, toda a casa aqui possa sensibilizar para que a gente possa ter êxito. Muito obrigado. Cumprimentar também Júlio César de Mendonça, parabéns. Vamos então ao terceiro e último orador, que fará uso da fala, uso do espaço por 5 minutos. Quero convidar o senhor João Marcos Gonzaga, por favor, à nossa direita. Fique à vontade, até por 5 minutos. Uma ótima tarde. Primeiro, um bom dia ao público, bom dia aos poucos vereadores aí presentes, né? Bom dia ao presidente da casa, aos demais convidados. Um bom dia especial ao professor Lucas Marques do Amaral, que é o qual deu chute inicial, né, de onde ao meu local de trabalho hoje em dia. Graças a ele contamos um pouco da história do curso de farmácia e até mesmo um pouco do curso de odontologia, né, que os dois cursos se iniciaram juntos, né, aqui na nossa cidade de Juiz de Fora, não na UFJF, e a gente conta isso lá no nosso museu, entre outras coisas. Quero agradecer também ao vereador que fomentou esse debate, e queria dizer a ele que ele foi até, né, generoso ao dizer que falta de conhecimento, né? Eu creio que é mais falta de interesse, até mesmo pela presença dos vereadores aqui. Temos 1/3 só do parlamento aqui. Queria até fazer uma ressalva para o nosso presidente da casa, que não sei se foi o frio, né, ou haja agenda para esse pessoal todo, né? Então, eu queria agradecer aos que aqui vieram, ou seja, são os que realmente estão dando atenção ao tema, o resto tem outros interesses mais importantes. Então, queria agradecer em especial ao Lucas e queria pedir aos vereadores que tivessem essa atenção. Principalmente, como o vereador falou, os recursos são cada vez menores e hoje a gente luta para manter, na verdade, a gente luta para manter aberto, né? O que dirá 100% na legalidade, quando é o sonho de todos os museus, né? Estar 100% na legalidade, só que hoje a realidade é que a gente luta para manter aberto. Então, queria passar essa ressalva para os poucos vereadores aqui presentes que nos ajudem a trazer recursos para todos os museus, são muitos, né, como o vereador falou, então essa nova lei de incentivo aí vai ajudar, mas não vai resolver. Claro que não vai resolver, que a história de Juiz de Fora é muita, e estamos sempre, felizmente, e às vezes infelizmente, marcados na história do nosso país, desde do golpe, né, de 64, né, até a facada do atual presidente. Então, daqui um dia tem outro museu aí para a gente aí. Então, quero agradecer principalmente aos que aqui estão presentes, principalmente aos vereadores, e que nos ajudem a manter os museus abertos e atrair principalmente os recursos para que não só fiquem abertos, mas abertos em boas condições de receber o público, né? Que, como foi falado aí, ao risco, né? Não só dos bens materiais, mas também de quem está lá visitando. Agradeço a todos os presentes e só isso aí. Boa tarde, João Marcos Gonzaga, boa tarde. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Eu vou aproveitar o gancho do... Como é que é o nome dele? João Marcos. João Marcos. Realmente, às vezes a gente quer participar de todas as audiências, mas infelizmente, realmente, nossa agenda é bem pesada. Inclusive, vou aproveitar... Eu tenho uma reunião agora, às 16 horas, com o secretário de Saúde, para tratar dos postos médicos. Eu estive hoje de manhã visitando também Paula Lima, para verificar o posto médico de lá. Eu tenho uma agenda agora às 16 horas com ele, entendeu? Como eu sei que aqui tem outros vereadores capazes de representar essa casa, eu peço autorização aos pares, ao senhor também, para comparecer. E também sugerir aqui, o senhor que fez esse pedido aqui do Bernardo, como é o nome do senhor? Newton. Wilton. Sou Wilton.
Se deliberar depois, se posteriormente for deliberar sobre o dia do Bernardo Mascarenhas, eu quero fazer parte dessa proposição, a gente valorizar o trabalho feito pelo senhor Nilton aí, tá bom? Então, peço aos pares autorização para me deslocar à Secretaria de Saúde. Muito bem, vereador Sargento Melo. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, autorizado. Pela ordem, vereadora Ana Rossignoli. Professora Ana Rossignoli. O vereador Melo fez uma colocação bastante certa. Inclusive, o vereador Kennedy, vereador Wagner e vereador João Coteca estão na casa em reunião com a Comissão do Idoso. Eu também estava lá, pedi para me retirar, para dar um apoio aqui. Então, eu acredito que daqui a pouco os vereadores que se encontram em reuniões aqui na casa deverão estar chegando antes do término desta audiência. Parabenizar o vereador Juraci Schaefer pela convocação desta audiência. E é isto mesmo, vereador. Se a gente quer um povo, uma sociedade bem esclarecida, nós temos muito que valorizar a parte cultural e artística da cidade. E bem disse aí o nosso parceiro, quando ele diz que pelo menos manter aberto e funcionando, já que a gente não tem outros espaços, pelo menos os que existem. Só para concluir, senhor presidente, que a gente mantenha com boa qualidade de funcionamento. E também, senhor presidente, eu vou pedir autorização ao plenário e aos nossos parceiros que aqui estão. Eu tenho uma reunião às 16h30 na Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e eu preciso me retirar. Obrigada, senhor presidente. Também fazendo em prol da população de Juiz de Fora, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Boa reunião lá, vereadora. Continue fazendo sempre em prol aí da nossa população. É só para a gente poder complementar e ter uma observação que tem que ser respeitada também, mas é fundamental, nosso caro amigo João Marcos Gonzaga, na sua manifestação, um prazer recebê-lo aqui nessa casa, mas é só para também ratificar a fala dos colegas vereadores, porque apesar da importância dessa audiência pública, é um tema muito importante, os vereadores, talvez mesmo que não presentes também, se posicionam sempre acerca da proposição do vereador Juraci, é porque também estão em outros compromissos, que não é menos nem mais importante que esse, mas já estavam também agendados, a sua observação tem que ser respeitada, mas os vereadores também podem ter certeza, ninguém está lá escondendo o frio, não. Estão fazendo também em prol da população de Juiz de Fora, conforme a proposta do vereador Juraci Schaefer. Mas, mesmo assim, nós respeitamos a sua avaliação, mas os vereadores estão todos, aqueles que não estão presentes, também estão todos trabalhando em prol do seu compromisso como vereador, em prol da população de Juiz de Fora, só para a gente deixar esse registro. Pela ordem, vereador Wagner, do sindicato. Senhor presidente, eu queria parabenizar o nobre colega vereador Juraci Schaefer por essa iniciativa, essa preocupação, e aproveitar a presença de alguns adolescentes que eu vejo no público e dizer da importância da nossa cultura ser sempre avivada. Talvez até a matéria mesmo, como foi dito aqui, né, nas escolas, porque se nós perguntarmos hoje às crianças, ou mesmo aos jovens, quem foi Pantaleone Arcuri, Bernardo Mascarenhas, Henrique Alfeld e tantos outros que fazem parte da nossa história, da construção da nossa cidade, muitos não saberão dizer, complementando, senhor presidente, não saberão dizer quem são essas pessoas de tamanha importância. Dizer aqui da preocupação do vereador que foi exposta ali com a manutenção dos acervos, da estrutura dos nossos museus, do nosso patrimônio tombado, da nossa preocupação também, e dizer que em tempos difíceis nós não podemos descuidar desse lado, dessa parte, porque muitas vezes, senhor presidente, a gente vê uma casa de show que é frequentada, né, que já tem a sua rotina, né, de uso, e de repente ela é tomada por um acidente, por um fogo, acontece uma tragédia e vai tudo embora.
Aí que dirá um museu que é visitado e que as pessoas não se preocupam com esse lado. Eu acho muito importante, às vezes as pessoas não dão valor, porque é bonito, é gostoso a hora que a gente está visitando, mas a gente não pensa em toda a estrutura que tem que ser mantida, no trabalho que dá para manter aquilo, na dificuldade que é. Então, acho muito importante, vereador, o senhor ter levantado esse tema aí. Muito bem, vereador Wagner do sindicato, já de presença confirmada. Pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Primeiro quero parabenizar o Juracy por essa audiência pública. Senhor, Vossa Excelência está de parabéns, é um tema relevante na nossa cidade, que nós temos que ter o maior apreço mesmo. E quero pedir desculpa ao senhor, também ao público presente, a todos os convidados, que eu sou o presidente da Comissão de Saúde, o senhor sabe que toda segunda, terça-feira do mês nós temos uma reunião nessa casa, na Asa Delta, eu estava lá na reunião presidindo ela. Muito obrigado. Já registrado e já tinha sido anunciado o seu trabalho à frente dessa importante Comissão de Saúde, vereador. Vamos então dar sequência, quero convidar agora na extensão da mesa o diretor-geral da FUNALFA, o senhor Zezinho Mancini, por gentileza, fazendo uso da tribuna, por até 5 minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Presidente, no calor das emoções, eu troquei a Comissão do Idoso pelo da Saúde, a Comissão do Idoso. Mas o senhor também cuida da saúde das pessoas também, que eu também sei, tá de parabéns também. É saúde e idoso, o senhor está sempre muito atuante. Com a palavra, então, o superintendente da FUNALFA, Zezinho Mancini, por favor, fique à vontade. Muito boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer primeiramente à Câmara por essa reunião, agradecer verdadeiramente mesmo. É muito importante que a cultura seja um dos assuntos debatidos nessa casa. São poucas as ocasiões em que a gente tem a oportunidade de estar aqui, eu sei que são muitos os assuntos, e quero agradecer então verdadeiramente essa oportunidade de a gente estar falando sobre cultura para tantas pessoas, com tantas autoridades envolvidas, com tantos representantes da classe artística e da população aqui presentes. Agradecer ao presidente Pardal, e em nome dele agradeço aos demais vereadores presentes, em especial ao vereador Juracy, que foi o proponente desta convocação e que já tem sido, nesse pequeno mandato, um grande parceiro da cultura em Juiz de Fora. Obrigado, vereador. Bom, tem um ano e alguns poucos meses que eu estou à frente da FUNALFA, então eu não tenho como dizer muito sobre o passado, mas prefiro focar nas ações presentes, no que a gente tem conseguido fazer nesse 1 ano e pouquinho de gestão. Vou me ater a isso especificamente. A gente tem, nesse 1 ano, tido uma parceria muito grande com o Corpo de Bombeiros, inicialmente na figura do comandante Emerson, hoje agradecer aqui ao capitão Santana. A corporação tem sido uma parceira da cultura. Logo que eu assumi a FUNALFA, no final de maio do ano passado, o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas encontrava-se 100% fechado, em função da falta de segurança do espaço. E aí, com um diálogo muito franco, aberto com o Corpo de Bombeiros, posteriormente com o Ministério Público, nós fizemos adequações inúmeras e conseguimos hoje ter o primeiro piso, ao menos, do espaço já liberado e seguro para o uso, com limitação de público, com investimento em novos hidrantes, em extintores, enfim, em ações de segurança que hoje tornam possível, viável e saudável o uso daquele espaço. A gente tem tido, sim, um orçamento reduzido em relação a orçamentos dos últimos 10 anos, que foi o estudo que eu pude realizar, mas posso dizer, e acho que cabe nessa reunião de hoje, que tem sido uma prioridade dentro do orçamento da FUNALFA cuidar dos espaços, tanto em relação à segurança, quanto à programação e acessibilidade. Acho que isso está claro, especificamente dentro da reforma administrativa que a gente passou recentemente e que foi criado, então, um departamento de gestão de espaços, justamente para que eles possam caminhar juntos, para que as coisas aconteçam, e esse diálogo que acontece hoje
com a Câmara, que tem acontecido com os bombeiros, aconteça dentro dos espaços e que eles possam juntos evoluir e ter um pensamento unificado de gestão, aproveitando tudo que tem de positivo que acontece em um, possa ser replicado também em outros. Sobre os espaços gerenciados pela Funalfa, deixar dito que há um encaminhamento em relação aos projetos de prevenção de todos os nossos espaços e temos hoje uma boa perspectiva em relação ao custeio das reformas necessárias também. Investimento em captação, que também tem sido uma mudança dessa reforma, é algo que traz essa possibilidade, essa viabilidade e esse olhar para que a gente tenha um orçamento mais elástico, mesmo num momento de grande dificuldade financeira do país, do Estado e do município. Uma rápida resposta: na semana passada eu já havia conversado com o senhor Wilton, mas para que todos os presentes possam saber também, a gente já trabalha um novo memorial do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, não só dele, mas também do Dinar Rocha, da Biblioteca Municipal, de todos os outros espaços. A gente tem investido muito em educação patrimonial. Hoje, especificamente, está tendo a colônia de férias da Funalfa e nos museus, nos espaços. Hoje, no CCBM, acontece uma ação de educação patrimonial. Talvez, quem tiver interesse, depois pode acompanhar pelas redes sociais algumas dessas ações que estão acontecendo. Mas o memorial já está num processo de estudo das imagens, de estudo da história, para a gente compreender o que, de fato, diante de uma história tão grande, que é a de Bernardo, o que cabe ser ressaltado, o que vai ficar interessante de ser exposto nesse memorial fixo e que, com certeza, vai valorizar e reverenciar a história do Bernardo. Bom, por fim, somente agradecer ainda, mais uma vez, ao vereador Juraci por procurar-nos antes mesmo dessa audiência e que a gente pôde, então, conversar e entender em relação a formas que a Câmara e os vereadores podem colaborar, e aí já essa ação imediata de trazer a proposta da criação do Fundo de Proteção ao Patrimônio. Mais um agradecimento da Funalfa para o senhor. Obrigado. Nós queremos, desde já, agradecer o superintendente da Funalfa, Zezinho Mancini, cumprimentá-lo também pela sua objetiva explanação, parabéns. Vamos, então, dar sequência aqui para a extensão da mesa e quero convidar agora o diretor do MAPRO, que é o Museu Mariano Procópio, o senhor Antônio Carlos Duarte, por gentileza, por 5 minutos. Se houver necessidade de um prazo maior também, nós assim o faremos. Fique à vontade, muito boa tarde, senhor Antônio Carlos Duarte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor superintendente da Funalfa, Zezinho Mancini, senhor professor Lucas Amaral, presidente do Conselho de Amigos do Museu, demais membros da mesa, autoridades presentes, minha colega de trabalho, Cláudia Lima, companheiros da cultura em Juiz de Fora. O que é, primeiro, agradecer o convite dos senhores vereadores de trazer o Museu Mariano Procópio para esse espaço, para um melhor conhecimento do museu e uma oportunidade também para se refletir sobre a realidade do Museu Mariano Procópio. O que é o Museu Mariano Procópio? Para alguns, o Museu Mariano Procópio são momentos da infância em que se saíam das aulas do grupo escolar para roubar jabuticaba no grandioso parque. Para outros, é a figura assustadora do Tiradentes, dependurado naquele grande quadro nas paredes do museu. Para outros, são momentos da juventude, momentos de namoro, caminhando por aquelas trilhas, por aqueles caminhos de volta do lago. Mas, afinal, o que é o Museu Mariano Procópio? Alguns pensam no parque, outros pensam nos prédios, outros pensam na coleção. O Museu Mariano Procópio é um grande contexto, inseparável, de parque, edificações históricas, uma de 1861, outra de 1922, e um grandioso acervo
de aproximadamente 55 mil peças. Então, nós temos aí todo esse conjunto grandioso. Importante também chamar a atenção do sentido de pertencimento, a relação de pertencimento do Museu Mariano Procópio com a cidade de Juiz de Fora. O nosso museu, grandioso, dos mais importantes do país, é um museu municipal. Esse sentido de museu municipal gera também um sentido de pertencimento. Cada cidadão se considera como que dono, proprietário, responsável pelo Museu Mariano Procópio. Isso é um sentimento muito importante e que valoriza muito o museu. Então, temos aí todo esse contexto que eu chamei a atenção. Podemos passar para o segundo slide. Lamentavelmente, um pouco deformado por razões técnicas, né? Lá em cima, o Castelinho, a vila de 1861, o prédio Mariano Procópio de 1922, primeiro prédio com fins museológicos, museais construído no Brasil, por Alfredo Lage. A grandiosa coleção, conforme disse, de 55 mil itens. Uma coleção eclética, organizada, conseguida por Alfredo Ferreira Lage. Uma coleção de vários aspectos, nós temos os mais diversos segmentos, temos quadros, vestes, cristais, mobiliário, arte sacra, armas, moedas. Esse contexto, inclusive, do acervo, isso valoriza o acervo e também traz um pouco de dificuldades, porque exige técnicos para cada uma dessas áreas. Próximo slide, por favor. Impossível para mim falar do Museu Mariano Procópio sem resgatar a imagem de Alfredo Ferreira Lage, a figura de Alfredo Ferreira Lage, o maior mecenas de Juiz de Fora em todos os tempos, um dos pioneiros do mecenato no Brasil. Todo esse contexto que eu citei, parque, edificações e a coleção, o acervo, tudo isso reunido, em 1936, ele doou para a cidade de Juiz de Fora, num vínculo, num gesto de amor a essa cidade. Gesto que nós, cada um, em nosso interior, deveríamos ter esse amor que Alfredo Lage teve à cidade. Em 1936, ele doa a cidade, cria o Conselho de Amigos do Museu, e esse importante patrimônio. O acervo foi tombado em 1939, dos primeiros acervos históricos tombados no Brasil. Precedeu, inclusive, as edificações históricas, um fato raro. Raro em se tombar o acervo e raro em se preceder ao tombamento dos prédios. Em 1939, houve o tombamento do acervo, mostrando a importância da coleção. Foi das primeiras ações do IPHAN Nacional, do Serviço de Patrimônio Histórico naquela época, e em 2005 foi todo o conjunto também tombado pelo IPHAN. Em 2005 foi tombado pelo IEFA e, pioneiramente, também foi tombado pelo COMPAC da época, em 1983. Muito importante para o desenvolvimento do museu foi a criação da Fundação Museu Mariano Procópio, em 2005. Isso dá mais autonomia, mais agilidade ao museu. A nossa realidade lá no museu, pode passar para o próximo, é de trabalho permanente, é de luta. A Cláudia é uma testemunha das nossas lutas de cada dia, mas também das nossas vitórias de cada dia, o que é altamente compensador. Atualmente, nós temos projetos e recursos em andamento. Estamos atualmente com o restauro de alguns setores da Vila Ferreira Lage, do Castelinho. Uma coisa que impressiona tecnicamente e até emociona quando são descobertas aquelas superfícies, aquelas pinturas, aquele decorativismo de época. Um trabalho feito por firmas especializadas, por técnicos especializados. Nós estamos, então, nesse trabalho de restauro da Vila Ferreira Lage, no valor aproximadamente de 1.300.000. Nós estamos atendendo também, participando de uma chamada pública do BNDES, para a questão de energia elétrica e prevenção e combate a incêndio no Museu Mariano Procópio. Eram 20 e poucos museus participando dessa chamada do BNDES. Dois museus foram selecionados no primeiro momento, o Museu Mariano Procópio e o Museu de Itamaraty.
considerando que só 2 museus foram selecionados, foi feita uma segunda chamada. Esse valor dessa chamada é em torno de 3.200.000. Nós estamos com outros recursos também, através do IFAM, do Ministério da Cultura, em andamento, no valor de 625 mil, para a restauração da estrutura do Lanterninha, 608 mil, aquisição de equipamentos mobiliários, 100 mil, preservação e restauração de acervo sacro, 131 mil, e estamos também com um trabalho junto ao Ministério da Cultura para a realização de projetos. Os projetos são muito importantes para que a gente possa fazer obras, obviamente precisamos ter projetos e esses projetos têm custo. Então nós estamos participando de um chamamento de aproximadamente R$600 mil. O próximo. Dentro da conjuntura difícil da realidade nacional, eu gostaria de chamar a atenção para o orçamento do museu, que é de 3 milhões aproximadamente em 2018, 3,5 milhões, e em matéria de recursos humanos, há um fenômeno que está acontecendo em todas as esferas do governo, que é aposentadorias. Então, nós estamos com poucos servidores. Efetivos, nós temos 12, comissionados 6, para serviços gerais e recepção 4, um parque de 80 mil metros quadrados, nós temos 14 pessoas dedicadas a esse trabalho, e para uma coleção tão importante, nós precisamos ter lá 23 pessoas nessa área. Felizmente, estamos tranquilos quanto à questão de guarda do acervo do Museu Mariano Procópio. O importante trabalho também do museu, além de colecionar, de conservar, de expor, é a questão da difusão cultural. O museu não pode ficar fechado em si próprio, ele tem de se abrir, ele tem de se vincular à cidade. Então, nós... O próximo, por favor. Desculpe. Deixa eu passar um pouco. Aí um momento do restauro. Obrigado. A restauradora, aquela parte branca, é a parte que foi descoberta abaixo da pintura que estava lá atualmente. Nesse quadro da direita, a restauradora já recompondo, já refazendo a pintura original. Pode passar? Aí o trabalho que nós fazemos de difusão cultural, a presença das crianças. Um aspecto muito importante nas últimas décadas dos museus é a questão da inclusão social, é trazer as pessoas, principalmente as classes menos favorecidas, para dentro do museu, incluí-las socialmente, e o museu tem essa função também. Então, nós temos um importante trabalho com as crianças, nós temos a apresentação de orquestras na Galeria Maria Amália, nós temos pesquisadores de nível universitário, doutorado, mestrado, também pesquisando o acervo. Nós temos lazer e exercício de saúde na área do parque. O próximo, por favor. E, encerrando, agradeço a oportunidade de trazer o Museu Mariano Procópio aqui para essa casa e convidar a todos para que vivamos mais o Museu Mariano Procópio. Muito obrigado. Parabenizar, cumprimentar o diretor do Museu Mariano Procópio, o senhor Antônio Carlos Duarte, aí pelo conhecimento e também citar as dificuldades pelas quais passa com relação aos servidores. Mas, mesmo assim, o empenho de todos faz com que o trabalho lá possa ser realizado em prol da população, também preservando a nossa cultura. Vamos, então, dar sequência. Quero convidar agora, representando o comandante do 4º Batalhão de Bombeiro Militar, o capitão Santana, comandante da Companhia de Prevenção e Vistoria. Seja muito bem-vindo, capitão, por 5 minutos na sua fala, por gentileza. Uma boa tarde a todos. Eu cumprimento aqui o presidente da Câmara, vereador Pardal, em nome do qual cumprimento aos demais vereadores, os membros da mesa, todos aqui presentes e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Bom, eu vou iniciar minha fala aqui contextualizando um pouco do AVCB. A gente tem ouvido falar muito, né, do AVCB, o AVCB, o AVCB. O que é o AVCB? Então, o AVCB ele é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. É aquele documento
que atesta que a edificação ela atende às normas de prevenção contra incêndio e pânico do Estado de Minas Gerais. Ou seja, ela tem os sistemas preventivos exigidos para aquele tipo de edificação. Exemplo, extintores de combate a incêndio, iluminação de emergência, sinalização de emergência. As saídas encontram-se dimensionadas para o público que vai estar presente naquela edificação. Ou seja, no caso de um sinistro, um princípio de incêndio, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, juntamente com seus materiais e equipamentos, ele vai ter naquela edificação sistemas preventivos que vão auxiliá-lo nesse combate a um incêndio, por exemplo. E as pessoas que fazem parte daquela edificação, que estão visitando aquela edificação, também elas vão poder sair com segurança, porque as medidas preventivas, sinalização de emergência, iluminação de emergência, saídas desobstruídas, elas vão proporcionar, né, que essas pessoas saiam com segurança, com agilidade, até o local seguro. E como é que uma edificação ela consegue esse AVCB? Ela deve dar entrada com um projeto de segurança contra incêndio e pânico, junto ao Corpo de Bombeiros. Esse projeto ele passa por uma análise. Sendo aprovado nessa fase de análise, a edificação, né, o responsável por aquela edificação, o responsável técnico, eles vão executar de acordo com esse projeto aprovado, né, que seria instalar os sistemas preventivos conforme consta naquele projeto. Feito isso, é solicitada a vistoria de liberação, onde o Corpo de Bombeiros vai até o local e verifica se o que está aprovado naquele projeto realmente foi executado. Estando tudo certo, é onde a gente emite o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB. Tá? Então, esse AVCB ele tem uma validade, né, especificamente para museus, teatros, que são locais de reunião de público, ele tem a validade de 3 anos, e a cada período, né, um pouco antes de vencer sua validade, é necessário que seja feita a sua renovação. Então, esse aí é o contexto, né, do nosso AVCB. Foi dito aqui no início, pelo vereador Joraci Schaefer, né, ele elencou ali várias edificações. E como foi falado, especificamente em relação aos museus, no momento, nenhum tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Na realidade, um tem esse AVCB, mas ele está vencido. Nós temos alguns que têm projetos até aprovados, outro que o projeto ainda não está aprovado, né? Mas o fato é que, tirando esse que tem o AVCB vencido, os demais não têm o AVCB, mas muitos estão em fase de regularização. E eu gostaria aqui de parabenizar, né, fazer um parênteses. Foi citado ali o Teatro Pascoal Carlos Magno. O Teatro Pascoal Carlos Magno, ele tem o AVCB, tem o AVCB dentro da validade. Tá? Um outro importante centro cultural aqui, que é o Teatro Central, ele teve seu projeto aprovado recentemente, na semana passada, está em fase de regularização, né, uma edificação tombada, então tem um trâmite um pouco mais demorado, que precisa de autorização dos órgãos competentes para as devidas intervenções. Parabenizar também aqui, né, o presidente da FUNALF, como foi dito, o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, a gente tem um diálogo constante, ele vem procurando se adequar, procurando, né, adotar as medidas aí para adquirir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Tá? E eu encerro a minha fala aqui, deixando o Corpo de Bombeiros de portas abertas a todos. Estamos à disposição para o que precisar. É importante, né, esse debate aqui no intuito da gente conscientizar a todos da importância da regularização desses espaços. Regularização essa que também passa pelo auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço, e a gente está à disposição no Corpo de Bombeiros.
Quero cumprimentar e agradecer ao capitão Santana e parabenizá-lo por uma das mais importantes instituições aqui do nosso Brasil, que é o Corpo de Bombeiros. Também saudar e cumprimentar lá o comandante Emerson, que sempre muito atento aqui às necessidades da nossa cidade. Enfim, toda a corporação, nosso muito obrigado. Vamos então dar sequência também. Tem aqui, se necessário, eu quero fazer a ele essa pergunta, se ele quiser fazer o uso da fala por 5 minutos, Lucas Amaral. O senhor está aqui, se necessário. O senhor entende que é necessário? Se for, para nós vai ser muito importante. Se também não for, o senhor fique à vontade para fazer o uso da tribuna. Não, tudo bem. Tá, joia. Muito bem. Mas mesmo assim, muito importante a sua presença aqui. O presidente do Conselho dos Amigos do Museu CAM, o senhor Lucas Amaral. O senhor fica à vontade, né? O senhor tem... até para a gente poder cuidar da saúde, se o senhor puder, faça a gentileza, pode usar daqui mesmo, né? Para evitar de estar... Para evitar de subir lá. Fique à vontade até por 5 minutos, por favor. O Conselho de Amigos do Museu próprio, ele foi criado pelo próprio Alfredo Ferreira Lage. Na década de 30, quando a Lage doou o acervo ao município, ele estabeleceu determinadas condições e, ao mesmo tempo, ele designou 30 amigos dele que deveriam verificar se essas condições se afastando de um desses amigos por mudança de cidade ou por falecimento, os outros demais amigos, do museu elegeriam um outro conselho, um outro membro para integrar esse conselho de amigos do museu, que é composto de 30 membros. A função principal desse conselho de amigos, então, é verificar se as cláusulas de doação do museu estão sendo obedecidas pela municipalidade. E, segundo, existe um controle mútuo de poder entre o Conselho de Amigos do Museu, que vem a ser, hoje em dia, a pessoa do Alfredo Ferreira Lage. Nós podemos alterar cláusulas de doação. Por exemplo, consta da cláusula de doação inicial que as peças não poderiam sair do museu em hipótese alguma, nem por uma necessária e urgente restauração. Isso, com o tempo, modifica. O museu já tem quantos anos, muitas peças foram deteriorando. Mas, para poder sair essas peças do museu, o Conselho de Amigos do Museu teve que estabelecer que essas peças poderiam sair do museu. Ou seja, nós temos que tornar o museu viável dentro do tempo. Nós somos a figura dele hoje. E, segundo, esse controle mútuo de poder a respeito da direção do Museu Mariano Procópio. Nem o Conselho de Amigos é livre para escolher qualquer pessoa para ser o presidente, o diretor do museu, nem a Prefeitura Municipal é livre para escolher qualquer pessoa para ser diretor do museu. O diretor do museu deve ser escolhido entre uma lista tríplice feita pelo Conselho de Amigos do museu. Isso não é um capricho nosso. Às vezes tem causado certo problema com algumas administrações que entendem que elas são livres para escolher o presidente do museu. Mas não é vontade nossa, isso é vontade do doador. E é uma vontade do doador que foi aceita livremente pelo município quando aceitou aquela doação. Então, nós estamos lá, fazendo questão de apresentar uma lista de tríplice, lógico, eu estou sendo pleonado aqui, de uma lista de 3 nomes, dentre as quais o prefeito vai escolher o presidente. É isso, a função do Conselho de Amigos, basicamente é essa. E a gente procura promover, dentro das nossas possibilidades,
o Museu Mariano Procópio. Mas o mais importante é que a gente possa fazer com que o Museu Mariano Procópio funcione dentro do tempo atual. Uma peça, não podia sair peça para empréstimo. Hoje em dia, a gente sabe que os museus se destacam muito quando eles emprestam uma determinada peça para um outro museu, e aquilo é notícia de jornal, chama a atenção do público de São Paulo, por exemplo, onde aquela peça foi exposta. Pela cláusula original do Alfredo Ferreira Lage, isso não podia acontecer. Só tornou possível porque o Conselho de Amigos, que é ele hoje, autorizou que a peça saísse para ser exposta lá. Essa é a função do Conselho de Amigos do museu. Muito obrigado. Muito bem, queremos agradecer aí o esclarecimento do presidente do Conselho dos Amigos do Museu CAN, né, Lucas Amaral. Muito importante a sua manifestação também, senhor Lucas. Vamos então agora, nós encerramos aqui a fala dos convidados aqui da extensão da mesa. Nós temos aqui também na extensão da mesa 2 pessoas a fazerem uso da fala por até 5 minutos. Quero convidar, representando a deputada federal Margarida Solomão, o senhor Gueminho Bernardes, por favor, fique à vontade por até 5 minutos. Muito boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes nessa audiência, parabenizar o companheiro Juraci Schaefer por essa importante convocação. E nós temos aqui em Juiz de Fora aproximadamente 20 museus. A maioria foi listada na apresentação de algumas pessoas aqui. E eu acredito que se nós fizéssemos uma rápida consulta a pessoas da comunidade, provavelmente, dificilmente elas conseguiriam listar mais do que 2 desses museus, porque, sem dúvida, o Museu Mariano Procópio é um museu que já é apropriado pelo nosso coletivo, mas fora ele, eu acredito que as pessoas têm dificuldade de listar outro, e até, principalmente, de lembrar quando é que tenham visitado algum desses museus. A gente tem um problema que ele tem uma cumplicidade entre os gestores e a comunidade que talvez reflita algum grau de desinteresse, né? Nós não temos o hábito, não temos, às vezes, condições adequadas e nem uma dinâmica que seja atraente para criar esse relacionamento produtivo do público com o museu. Alguns museus da Europa, o Louvre, por exemplo, ele, às vezes, recebe, num ano, mais turistas do que o Brasil inteiro, não é? Então, falta para nós, além de ter as condições adequadas de manutenção, de criação de programas de visitação, também falta uma formação cultural da população para criar esse vínculo. E aqui em Juiz de Fora, particularmente, nós estamos vivendo um momento muito grave que, para mim, isso reflete uma perda da nossa identidade. Eu acho que um dos motivos que pode explicar e aí eu quero dizer que isso é uma opinião pessoal minha, explicar essa decadência que o Juiz de Fora vive e que vem se agravando há alguns anos, uma decadência financeira, decadência econômica, e essa decadência, para mim, se explica por essa perda de identidade. E quando eu falo identidade, nem sempre isso é uma coisa que parece que fica claro, mas, para entender o meu ponto de vista, é a mesma coisa que a nossa carteira de identidade, né? O que a carteira de identidade diz? Quem é você, quando você nasceu, quem é seu pai, sua mãe. A identidade de uma cidade é a mesma coisa. A identidade de uma cidade diz quem ela é, quando ela nasceu, quem são seus pais, quem são seus fundadores, a sua história, conta tudo ali.
e eu sinto que Juiz de Fora não tem está perdendo a cada década, de maneira grave, a sua identidade, porque está perdendo a sua conexão com a história. E se a gente pode dizer que existe um fator que fortalece a identidade de uma cidade, é a cultura. A gente sempre trata da cultura como o resto. É o resto do orçamento, é o resto do assunto. Por isso a importância, mais uma vez, reforça aqui a importância da convocação. E quando, na verdade, essa relação está invertida, ela está de cabeça para baixo, porque o princípio de tudo deveria ser a cultura. O princípio de tudo, do fortalecimento de uma cidade, é só você pensar tudo que a gente tem da tradição, da história, de todas as grandes culturas, de todas as grandes civilizações, é o legado da cultura. É o que ficou, é o que interessa, é o que importa, é o que conta, é o que revela. Então, durante um tempo a gente usa essa estratégia, nós, agentes culturais, usamos uma estratégia. Não, mas a cultura, ela produz resultados financeiros, porque parece que é o único discurso que as pessoas entendem. É dizer que a cultura traz dinheiro para a cidade. É o mesmo discurso que a população LGBTI usa para convencer as pessoas a ter uma postura de tolerância e de inclusão. É dizer, não, os eventos LGBT trazem dinheiro para a cidade. A gente tem que entender além disso, a gente tem que ter um discurso além disso, e entender a importância da cultura e investir de verdade. Parabéns pela criação desse novo fundo, mas nós temos que ter mais inteligência, mais... nós temos que ter mais ativismo para conseguir trazer dinheiro, não fazer a cultura trazer dinheiro, mas trazer dinheiro para a cultura. Eu peço só mais um pequeno tempo para completar. Mesmo tendo uma lista grande de museus, de centros culturais, eu gostaria de dizer que eu sinto falta de 3 espaços que seriam importantes para completar a dinâmica cultural da cidade. O primeiro deles é o Museu João Carriço, um museu que talvez contasse a história da produção cinematográfica. Nós temos um grande pioneiro do cinema do Brasil e do mundo em Juiz de Fora. Nós temos um acervo importantíssimo na cidade e a gente precisa de contar essa história, de ter um espaço adequado para isso. Um outro museu seria a retomada do Museu da Imagem e do Som, que tem a ver com o Museu João Carriço. Me parece que as últimas gravações que foram feitas por esse museu são ainda do tempo em que o superintendente da FUNAUF era o professor Zé Alberto. Me parece que depois dali nunca mais a gente produziu gravações. E a gente está perdendo a nossa história. Recentemente, o grande ator e diretor de teatro Henrique Simões faleceu. Eu tenho dúvida se existe algum registro da produção teatral de Henrique Simões nessa cidade. Então, a gente perde a nossa identidade dessa maneira. E, por fim, o terceiro museu que eu acho que seria importantíssimo seria o que eu chamo de Museu da Negritude. Um museu que contaria a história da importância dessa nação de afrodescendentes e o que eles contribuíram, porque a gente fala, o Henrique Alfred fez as estradas, parece que a gente acha que ele pegou uma pá e uma picareta e foi abrindo estrada por aí afora, e a gente esquece que naquela época tínhamos mais de 2 milhões de negros no Brasil plantando café, abrindo estradas, e a gente não tem, e eu já sugiro, inclusive, pedindo todas as desculpas possíveis, nós temos um espaço que está sendo abandonado, está caindo aos pedaços, que é a Fazenda da Tapera, a sede da Fazenda da Tapera, a antiga Rua dos Jalões, a Rua Alencar Tristão. Eu nasci naquela casa pertenceu à minha família. Quando eu nasci, a minha família morava lá, aquela propriedade da família Tristão. Inclusive, eu aproveito para mandar um abraço para o meu primo, capitão Acácio. Ali seria um lugar, e aquela casa está caindo aos pedaços. Nós vamos perder aquele imóvel, nós vamos perder aquela propriedade, vamos perder um elemento importantíssimo da nossa história se aquela casa cair. Ela está hoje uma gambiarra, não é? Uma proteção ali para tentar ver se ela consegue, mas quanto tempo ainda aquilo ali vai resistir. A casa mais antiga, coberta de telhas, construída na região onde futuramente veio a ser fundada a cidade de Juiz de Fora. Aquela casa, me parece, 1711, né, professor? Dessa data mais ou menos, né? Então,
Encerrando, eu quero dizer que estou aqui hoje representando o mandato da deputada Margarida Salomão, que coloca à disposição da Prefeitura, e o Zezinho sabe disso, a importância que o mandato, porque hoje os municípios estão vivendo uma situação tão triste, que eles estão dependendo disso para poder manter algumas coisas funcionando, não é? Conclua, por favor, Guemin, por favor. Concluindo, estou aqui reforçando, então, a disposição do mandato da deputada Margarida para continuar fazendo esse trabalho de trazer, só nos últimos anos foram mais de 5 milhões que ela trouxe em emendas e intermediação de verbas para diversos projetos. Muito obrigado a todos. Muito bem, Gueminho. Receba os nossos cumprimentos aí também, parabéns aí por focar muito num dos temas também que é a cultura. E nós queremos agora convidar a última oradora da extensão da mesa, que também é especialista aí na cultura, até porque é presidente do Conselho Municipal da Cultura. Quero convidar para fazer uso da tribuna Marília Lima, por gentileza, por até 5 minutos. Fique à vontade, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Queria agradecer à Câmara, ao vereador Juraci por trazer esse tema tão importante aqui para a cidade, para ser debatido, e como o próprio Zezinho disse, é um tema que ainda fica um pouco obscuro ainda, que precisa ser sempre debatido. Então, como representante do Conselho, vou fazer também uma extensão da fala do Gueminho para poder falar também de cultura e da importância que esses espaços têm para a gente, da classe artística, e que no Conselho da Cultura a gente debate tanto. Então, a gente debate muito o importante papel que esses espaços culturais da cidade têm para os artistas e também para a sociedade. Para os artistas, esses espaços representam a concretude de um trabalho, assim como os incentivam na produção cultural. Logo, sem os museus, os teatros e os centros culturais, não há uma referência de práticas artísticas na cidade. Por isso é importante a manutenção desses locais, bem como a sua conservação. Incentivar o cuidado desses espaços é mostrar que a cultura tem lugar na cidade, é dar visibilidade para o trabalho dos artistas e também a forma como eles se dedicam à criação de afetos e pensamentos por meio da arte. As práticas culturais movimentam economicamente também a cidade, envolvem o trabalho de muita gente. Em uma peça teatral, por exemplo, empregam-se produtores, figurinistas, cenógrafos, músicos e artistas. O entretenimento, então, gera um retorno que é muito significativo economicamente. E Juiz de Fora possui centenas de artistas, apresenta festivais de teatro, de música, de fotografia, de cinema, tem também faculdades de artes, tem o Instituto de Artes e Design, na UFJF, que tem curso de moda, de música e de cinema. A arte, então, tem diversos potenciais, que vão além da estética. Tem, portanto, também um potencial econômico e também social, sendo capaz até de transformar vidas. Num momento tão delicado como o de hoje, esses locais servem como um abrigo ao exercício do pensamento, do compartilhamento de experiências, em que as divergências sociais e políticas se dissolvem a favor da arte. Então, mais do que nunca, pedimos ao máximo o apoio a esses locais, pois em meio a tanta desinformação que nos cega e também nos deixa descrentes da política, a arte pode ser a saída para voltarmos, então, a acreditar no presente e também na construção de um futuro. Então, obrigada mais uma vez por trazer isso em debate. Então, em nome do Conselho, eu agradeço muito a gente poder discutir sobre isso. Obrigada. Muito bem, agradecer também pela presença. Marília Lima, parabéns aí pela sua manifestação. Nós vamos, então, dar sequência com essa importante audiência pública. Nós temos apenas um vereador inscrito, antes das considerações finais do vereador Juraci Schaefer. Vereador Rodrigo Matos, líder do governo, aqui nessa casa. Fique à vontade, por gentileza, até por 5 minutos, vereador. Senhor presidente, vereador Pardal, senhores vereadores, vou usar a palavra aqui não como líder, mas como um vereador e que me preocupo com a cultura da cidade e com a importância que a cultura tem na formação de cada cidadão e cidadã. Parabenizar o vereador Juraci pela audiência pública para tratar dos museus, mas eu queria mudar um pouquinho
o foco, aproveitando um pouco da fala do Guemin, da questão da identidade de Juiz de Fora, e me dirigir ao Zezinho. Esse ano nós estamos completando 25 anos da Lei Murilo Mendes. E quando o Guemin fala de identidade, eu acho que essa lei é uma lei que enche o juiz-de-forano e quem está militando na cultura de orgulho, porque nos diferencia. É uma lei muito moderna e que muitas pessoas conseguiram fazer cultura e fazer bons materiais a partir do incentivo da lei. E a gente tem visto com as dificuldades financeiras que o município hoje tem, e aí é sempre muito fácil achar que a cultura é supérflua, que a cultura não é importante para o cidadão e para a cidadã. E, pelo contrário, eu acho que nesses momentos de dificuldade é que a gente tem que, às vezes com investimentos menores, mas a gente não pode deixar isso morrer. E eu vendo esse final de semana, o Zezinho deve ter ficado orgulhoso também da matéria na Tribuna de Minas sobre o Gente em Primeiro Lugar, que é um projeto que foi criado até na administração do ex-prefeito Custódio Matos, com o Toninho, e é um projeto muito exitoso. E eu vi o investimento no projeto anual, acho que foi 1,5 milhão, 1,8 milhão de investimento anual num projeto cultural, e 1,8 milhão, acho que a prefeitura gasta de tapa-buraco na Rio Branco, talvez, durante um ano. Então, a gente pegar a referência do investimento, da quantidade de pessoas que você atende, da quantidade de vidas que você muda através da cultura, com investimento, às vezes, um pouco reduzido. Então, eu queria, Zezé, através do meu mandato, como líder do prefeito, se puder sensibilizá-lo, da gente tentar levar essa ideia para o secretário de Fazenda, para o prefeito. Eu sei que não dá para fazer com 1 milhão, mas a gente fazer, às vezes, com 200, 300, vamos fazer com o que der. Eu, pelo menos, tenho... cada vereador tem direito aí a 100 mil de emendas. Eu abriria a mão das que eu apresentei para colocar na lei, porque eu acho que a gente não pode deixar isso morrer. Nós temos um material de qualidade lá sendo produzido, artistas querendo mostrar o seu trabalho, e essa lei, eu acho que é uma identidade da nossa cidade, da cultura, que eu gostaria que, se possível, a gente conseguisse, nem seja com 100, 200, 300 mil, não deixar esse projeto morrer, e às vezes a gente fazer com projetos de menores valores, de 5, de 10 mil reais. E uma coisa que eu sempre pensei, uma vez eu fiz uma visita à Funalfa, a gente não tem muito acesso à população em geral do que é produzido pela Lei Murilo Mendes. Então, se a gente pudesse pôr para fora, nesses 25 anos aí de acervo que deve ter na Funalfa, sei lá, a gente fazer uma feira, um final de semana aqui no Parque Alves, colocar isso para fora. Tem muita coisa boa, muito CD, muito livro, muita produção artística de qualidade, que eu acho que seria importante a gente demonstrar isso para a cidade. Então, eu gostaria de deixar esse recado, e se eu puder ajudar através da minha força política, aí, com os vereadores e com o prefeito, para que a gente possa fazer um edital, mesmo que mais modesto, mas que a gente possa fazer a lei, nesses 25 anos, a lei acontecer novamente. Então, essa era a palavra que eu queria deixar para todos vocês. Fala, Guemin. Do ex-prefeito Custódio Matos, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente não pode deixar isso, por falta de recursos, por falta de dinheiro, deixar isso, a cidade perder uma lei tão importante quanto essa. Muito obrigado. Essa é a contribuição que eu queria deixar nessa audiência. Muito bem, cumprimentar também o vereador Rodrigo Matos. Antes nós passamos a palavra para o proponente dessa audiência pública, aqui para as considerações finais. Ele foi feito aqui um pedido, nós vamos estar abrindo esse espaço ao diretor-geral da Funalfa, Zezinho Mancini, por 5 minutos para suas considerações finais, por favor. Tem que ser de pé. Pode levantar. A gente quebrar o decoro rapidinho. Desculpa, muito obrigado, presidente. Agradecer, Rodrigo. Sem dúvida vai ser muito útil a sua ajuda. A gente tem conversado, eu, o prefeito Antônio Almas, o secretário da Fazenda, estamos fazendo um esforço grande, torcendo o que dá para torcer, cortando a gordura que dá para cortar, para que a lei não deixe de acontecer esse ano. E aí, sem dúvida, a sua ajuda vai ser, de fato, com muita validade, de muita validade. Muita valia. Oi. Ok.
em tempos de WhatsApp, Gueminho, agradecer a sua fala também, acho ela fundamental e que reforça o que eu disse no início da minha fala, de que esse lugar tem que discutir mais cultura. Agradeço de fato, mas te dar duas boas notícias e dar também à sociedade, a todos que aqui estão, em relação ao Museu da Imagem e do Som. Ele continua gravando, sim. Amanhã, inclusive, a gente tem um depoimento marcado. Eu soube pelo WhatsApp, assessores puderam me auxiliar aqui, com o senhor Antônio Messias, que é o presidente da Associação de Trovadores de Juiz de Fora. Ele será entrevistado amanhã pelo Departamento de Memória, pela Divisão de Memória da FUNALFA. E em relação à Fazenda da Tapera, há um projeto, se não me engano, é da Santa Casa hoje, o terreno e edificação. Há um projeto já aprovado pelo Conselho, pelo COMPAC, que é lindo, diga-se de passagem, também informações da Divisão de Patrimônio da FUNALFA, e aguardam o financeiro mesmo, que aí, de fato, é a parte mais difícil. Mas, bom, a coisa boa é que isso não está esquecido, parado, relegado ao tempo. E é importante demais que você lembre disso. Não estou respondendo para ser respondão, é somente porque, de fato, temos coisas boas para falar, então vamos aproveitar para falar de coisas boas também. Obrigado. Pelotas, presidente. Muito bem. Parabenizar mais uma vez também o diretor-geral da FUNALFA, Zezinho Mancini, pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Eu me esqueci de falar na tribuna. Eu tenho acompanhado de perto, nós estamos muito próximos, o Zezinho participou disso, de fazer o decreto da lei de compensação dos imóveis tombados. E eu acho que isso vai resolver, se não na totalidade, mas vai ajudar muito os proprietários de imóveis tombados, que não têm dinheiro para investir na recuperação e no restauro. Eles vão poder vender o potencial construtivo para as construtoras e para quem querem construir em outros locais o potencial construtivo do terreno que eles têm no imóvel tombado. Então, eu acho que essa lei vai vir ajudar muito as pessoas que têm, as famílias que têm imóveis tombados, ou as entidades que vão poder vender parte desse potencial construtivo para fazer investimentos na restauração dos imóveis. Eu acho que isso vai ajudar muito os imóveis tombados na cidade de Juiz de Fora, que é uma preocupação, um trabalho que o COMPAC faz há muitos anos, a DIPAC. Acho que isso finalmente vai chegar dinheiro para isso. Muito bem lembrado. Foi um projeto, uma mensagem do Executivo, vereador Rodrigo, que essa casa aprovou a partir do ano passado, condicionando aí que esse construtivo possa ser feito aí também dentro das normas estabelecidas por essa lei. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Pela ordem, senhor presidente, eu queria justificar o meu atraso, na verdade, a ausência. Eu estava em outra reunião, mas acompanhando, assim, dentro do possível aqui a audiência pública. Eu gostaria de responder também ao Gueminho com relação à retomada do projeto do Museu da Imagem do Som, lá no prédio, né? Nós já enviamos um pré-projeto, né, para que ele seja estudado pelo Executivo, para que a gente possa usar aquele espaço lá no Morro do Cristo, naquele imóvel que foi tombado agora recentemente, né, da antiga TV Industrial. Eu acho que vai revitalizar aquela região, né, e valorizar a cultura da nossa cidade. Com relação a esse projeto do potencial construtivo, eu sempre fui assim a favor e ao mesmo tempo crítico com relação para que a gente tenha muito cuidado, muita cautela com relação à especulação imobiliária em cima desse projeto também. Então, obrigado e mais uma vez me desculpe pelo atraso. Registrada a presença, muito bem em seu posicionamento, TV Industrial Canal 10 à época, né, doutor Adriano? Para suas considerações finais, vereador proponente, vereador Juraci Schaefer, desde já parabenizando pela essa importante audiência pública, pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Primeiramente, parabenizar o vereador Juraci Schaefer pela proposição da audiência pública, cumprimentar a mesa, a extensão da mesa. Lembrando que há uns 90 dias atrás nós fizemos uma audiência pública, o senhor presidente, o senhor participou dela, obviamente, o senhor estava aí, e nos ajudou bastante, e aí o Zezinho também se fez presente com relação à possibilidade que nós temos na apresentação, através de CPF, CNPJ, do imposto de renda do cidadão jusforano, de nós aplicarmos na cultura e no esporte. E o Conselho de Cultura é um dos mais organizados aqui do nosso município, tem todas as prerrogativas de vários projetos extremamente interessantes,
para que a gente possa, sim, no ato da nossa apresentação do imposto de renda, dedicarmos, né, destinarmos recursos para a cultura. São 63 milhões de reais que nós emitimos através do Pacto Federativo, enfim, mal elaborado, podemos dizer assim. Esse dinheiro vai todo para Brasília, é um recurso que poderia, só para concluir, senhor presidente, é um recurso que poderia ficar aqui no município, através da cultura e do esporte, mas a cultura está um passo na frente, não tenha dúvida, com N projetos extremamente importantes, e a gente volta a lembrar, nós iremos apresentar uma audiência pública no final do ano, para que possamos divulgar para a cidade de Juiz de Fora, que até 31 de dezembro ela pode fazer a emissão cidadão, seja ele através do CNPJ ou CPF, destinar para os projetos culturais, e aí em abril ele apresenta esse recibo, aquele imposto de renda que ela iria pagar, ela já pagou o projeto cultural. Isso é muito importante, nós todos temos que estar unidos, divulgando isso para a cidade de Juiz de Fora, que é uma possibilidade de deixar aqui 63 milhões de reais. Precisamos estar muito atentos a isso. Muito bem, parabéns, divulgar bem esse projeto, que realmente é muito interessante aqui, para a gente poder reter dinheiro, que é direito da nossa população aqui. Parabéns, vereador Marlon Siqueira. Minutinho, vereador Juraci Schaeffer. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, eu só quero cumprimentar o vereador Juraci Schaeffer pela audiência hoje aqui à tarde, onde nós tivemos a oportunidade de discutir sobre os museus, as bibliotecas, os centros culturais, os teatros, os anfiteatros. Parecia que a gente não ia ter nenhum norte, mas a gente foi vindo que, de acordo com o andar da audiência, quantas ideias foram surgindo aqui. E isso vem a somar muito, vereador, esse debate, porque eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com outros pensamentos, com outras visões. Eu quero aqui aproveitar para saudar o Zezinho, saudar o senhor Antônio Carlos. Recentemente nós estivemos lá, através da Comissão do Idoso, visitando o museu. Fomos muito bem recebidos, tivemos a oportunidade de levar vários idosos lá dentro do museu para visitar. E também quero cumprimentar o representante, o Santana, comandante, o senhor Lucas Amaral, representante lá da Associação das Belas Artes, né, nosso amigo, professor universitário, aí, companheiro do dia a dia, saudar a extensão da mesa a todo o público aqui presente. Obrigado. Parabéns, vereador Wagner. Então, agora, para as considerações finais, vereador Juraci Schaeffer, por favor, vereador. Senhor presidente, vereadores presentes, quero agradecer também aqueles que tiveram que se retirar. Nós tivemos vários vereadores, reuniões que acontecem concomitantes com a nossa audiência pública, até dizendo ao João Marcos, que fez um questionamento sobre a ausência dos vereadores, e nós aqui temos que ser verdadeiros e autênticos. Todos os vereadores têm outras reuniões e às vezes coincidem, não há possibilidade de estar todos os 19 vereadores ao mesmo tempo. Talvez é difícil conseguir, a não ser nas reuniões de plenário de deliberação. Então, fazendo uma justificativa, porque a casa tem preocupação com a questão cultural. Isso é importante nós frisarmos. Queria fazer referência à fala do cineasta Wilton José de Araújo, que tem uma obra muito bonita sobre o nome de Ulha Branca, que é um filme que conta a história da usina de Marmelos e da vida do empreendedorismo de Bernardo Mascarenhas, que teve aquela visão magnâmica naquela época, que não se tinha energia. Primeira usina hidrelétrica da América do Sul, no dia 5 de setembro de 1889, que esse ano nós celebraremos 130 anos. Já no dia 19 de maio de 88, anteriormente, inaugurava-se a Companhia Ferreira, a companhia de fiação lá, a Têxtil Bernardo, que é hoje o Centro Cultural. E, no ano seguinte, foi construída aquela obra do Castelinho da CEMIG, que é a sede da Companhia Mineira da Eletricidade. É uma pena Bernardo Mascarenhas ter morrido com 52 anos. Você imagina a grandeza desse homem, o que ele fez
antes do seu falecimento, um dia antes, inaugurava-se a energia elétrica em Belo Horizonte. Esse homem que colocou energia e onde Belo Horizonte, no dia seguinte, virou capital. Então, parabéns. Eu vi, só falar com muita paixão, com muita dedicação, a esse grande desbravador que fez com que a nossa cidade se tornasse a primeira cidade da América do Sul a termos energia elétrica e sermos considerados, né, a partir do desenvolvimento, uma cidade industrial. A fala do João Marcos, do Museu da Farmácia, também dizendo... O Museu da Farmácia, por coincidência, o capitão Santana vai me dizer, o único que tinha o AVCB, né? Junto farmácia e odonto. E todos os outros, nós estamos preocupados. O Bombeiros, o capitão Santana e toda a corporação fizeram as vistorias necessárias e que todos levem a preocupação para as suas residências. Nós temos que tomar as providências para a regularização. E falo isso também ao Mariano, ao Elias, que é a Secretaria de Ordenamento Urbano, que tem responsabilidade também da fiscalização do licenciamento, para que não aconteça nenhum sinistro e nós possamos, na realidade, ser responsáveis simplesmente porque nós não tivemos atitude no momento certo. Não é punitiva, é, na realidade, fazermos com que os museus, os centros culturais, os teatros funcionem dentro da legalidade, como todo estabelecimento tem que funcionar, principalmente estabelecimento que recebe público. Então, nós temos que ter essa preocupação. Queria dizer da importância do fortalecimento, do pertencimento que nós temos que ter, através do turismo que nós podemos fazer, entendeu? Economicamente, agregar para a cidade. A cidade que tem uma cultura como nós temos e que foi aqui passada e falada por todos. Acervos maravilhosos, nós temos uma juventude muito grande com a Universidade Federal de Juiz de Fora, nós temos um centro gastronômico, nós somos referência na educação, referência na saúde, uma cidade que tem um clima tropical de altitude, que é um clima maravilhoso. Geograficamente, nós estamos a 486 quilômetros de São Paulo, 280 de BH, 180 do Rio. Temos tudo para termos um grande turismo. Aí, eu me dirijo ao diretor, superintendente da Funalfa, nós temos que sonhar. Só para terminar, senhor presidente. Nós temos que sonhar, mas sonhar acordados. Sonhar acordado é fazer acontecer, é planejar, é não desanimar, é não desistir, é partir para cima, ir à luta. E nós estamos dando a nossa contribuição à Câmara Municipal, debatendo e discutindo, mas também propondo. Apresentamos ontem nessa casa um projeto de lei criando o Fundo Municipal de Apoio à Proteção Cultural. Esse FUMAC, que é uma lei que vai fazer com que o nosso ICMS cultural seja ampliado, porque é uma conta já exclusiva, e quando o município tem essa legislação, o que acontece? A pontuação dele na classificação do ICMS aumenta. Então, hoje, pelo que nós conversamos com o diretor da Funalfa, nós temos em torno de 200, 220 mil. Nós poderíamos, aí, com essa legislação, termos um acréscimo aí, quem sabe até passarmos de 500, 600, 700 mil de ICMS cultural. Você imagina, somente através de uma aprovação de um projeto de lei, porque nós vamos ter um caixa específico, que também a legislação ela é muito amarrada, tem que ser o recurso usado para proteção ao patrimônio cultural. Então, nós estamos apresentando esse projeto de lei, certamente a Casa vai apreciar e vai deliberar e nós vamos aprová-lo, porque é de interesse da coletividade de nós aportarmos mais recursos para a proteção do patrimônio cultural de Juiz de Fora. É óbvio que nós temos que discutir a questão da Lei Murilo Mendes, o vereador Rodrigo se ausentou agora, mas foi muito feliz
nós temos que fazer com que ela continue, e a Funalfa tem que fazer um sacrifício, um esforço, e colocarmos recursos para que ela aconteça. Mas também fazermos aqui um Fundo Municipal de Cultura para trabalharmos também os produtores culturais. Não só cuidar daquilo que é o acervo do patrimônio, preservação, a ligação da história com os nossos antepassados, com essa valorização. Mas a cultura viva, aquela que vai fazer com que todo esse patrimônio se preserve, mas aquilo que vai fazer com que a nossa cidade seja ativa. É uma cidade que seja viva, porque nós temos uma cidade maravilhosa. Depende de nós, depende do nosso esforço, depende da noção de pertencimento, de querermos, de valorizarmos, de acreditarmos que nós podemos fazer. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, dos museus, dos conselhos, das secretarias afins, ao Gueminho, representando a deputada federal Margarida Solomão, tem mandado muitos recursos para a cultura e para todas as áreas do Juiz de Fora. Deveremos pedir também a todos aqueles que têm possibilidade de mandar emendas parlamentares para que as mandem, para que a cultura, na realidade, não seja esquecida. A cultura não é o resto, não é a sobra. A cultura é aquilo que faz a diferença, é aquilo que difere um povo, é a civilização. É a diferença da civilização, da barbárie, daquilo que nós vemos às vezes, que as pessoas não têm o sentimento. A cultura é arte, é música, é entretenimento, é lazer, é a vida da pessoa. É aquilo que nós buscamos de melhor para que nós possamos viver em sociedade, numa sociedade feliz, uma sociedade humanamente justa. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Cumprimentar mais uma vez o vereador Juraci Schaefer por esse tema tão importante abordado aqui na tarde desta terça-feira. Também saudar e cumprimentar todas as pessoas da extensão da mesa, representando aqui a Secretaria de Governo, o senhor Dalton Abud, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela presença. Representante da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, SEMAU, supervisor de licenciamento de obras, Elias Bittar Neto, seja também muito bem-vindo e muito obrigado. Também da mesma forma, representando a mesma Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, Paulo Mariano, muito obrigado aí pela presença. Representando o Museu Gramber, Instituto Histórico Ernesto Gildes Filho, muito obrigado. Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Marília Lima, muito obrigado aí pela participação. E também representando a deputada federal Margarida Salomão, Gueminho Bernardes também, nosso muito obrigado. E já finalizando, não deixar de saudar e agradecer também o diretor-geral da Funalfa, Zezinho Mancini, parabéns pelo trabalho realizado à frente dessa importante pasta. Também, de forma não diferente, o diretor do museu, Mariano Procópio, Antônio Carlos Duarte, também parabéns aí por todo o trabalho desenvolvido à frente do museu. Representando o comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, o capitão Santana. Mais uma vez, nosso muito obrigado pela presença. Transmita lá um abraço a toda a corporação, de forma especial também o comandante Emerson, saudando ele lá com o nosso forte abraço aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Também o senhor Lucas Amaral, muito importante sua participação, o senhor Lucas, mesmo que mencionou que estava com um pouquinho da saúde um pouco complicada, labirintite, mas graças a Deus está muito bem, muito contribuiu aí com sua manifestação também, como presidente do Conselho dos Amigos Museu CAN, senhor Lucas Amaral. E, finalmente, representando o Memorial da República, presidente Itamar Franco, Frederico Lopes de Oliveira, seja muito bem-vindo. Vereador Juraci Schaefer, mais uma vez, parabéns, saudar a todos quantos estiveram aqui presentes nessa tarde de terça-feira para um tema tão importante. Estamos finalizando essa audiência pública. O nosso muito obrigado, saudações a todos vocês, boa tarde a todos, muito obrigado.